Então, pessoal, é o seguinte, tem épocas que a gente precisa ser muito criativo, né? Quando se trata de inventar e coisas em casa, produzir, pensar, elaborar. E nesse momento muito complicado que a gente está passando, né? Toda a população, todo mundo recluso, fechado nos seus ambientes, cada um nas suas possibilidades, né? Então, assim, a gente precisa manter a mente funcionando de forma bem criativa, porque senão não dá. A ansiedade, a gente vai passando os dias e tal, protegendo a família, a casa e tentando preservar as pessoas que estão fora daqui. E de qualquer maneira, eu fui por uma outra linha, né? Eu pensei, já que eu estou em casa, protegido, tranquilo, em parte, não totalmente tranquilo, eu peguei um projeto do Paulo Alves, que é um grande designer brasileiro do ramo de imobiliário, e resolvi pegar uma peça que ele disponibilizou via SketchUp, e daí, baseado nesse projeto, eu resolvi fazer uma das grandes, né, dos móveis que ele já criou, que é a cadeira Atibaia. Eu fiz ela de a forma mais simples, usando o material que eu tenho em casa, que é uma madeira que eu já tinha aqui, que é uma saranduba, madeira super resistente, é para telhado. E eu peguei essas sobras e comecei a desenhar, elaborar baseado no projeto original, né, sem fugir. E aí eu consegui chegar em alguns denominadores e eu vou mostrar para vocês aqui só um pequeno esboço, né, porque eu já cortei toda ela, eu já fiz todas as medidas, os ângulos, as angulações, e agora eu estou na fase de montagem. Eu fiz de um pouco diferente do original, eu resolvi fazer alguns encaixes de mais ou menos cerca de 1 centímetro, porque o original, geralmente, eu não me lembro dele colocar cavilhas, né, na própria madeira, fazer aqueles encaixezinhos, para que ela se ganhe mais sustentação e firmeza. Então, assim, além do parafuso que se usa nesse modelo de cadeira, eu resolvi fazer esses pequenos encaixes, umas pequenas espigas, né, só para dar sustentação. Por exemplo, aqui é um modelo no chão. Ele está colocado já, né, com todas as medidas, como vocês podem ver. E algumas peças eu resolvi fazer assim. Então essas pequenas espigas aqui, elas vão entrar dentro da madeira, né, para que elas tenham muito mais firmeza na hora de você poder montar o móvel, colar e montar com os parafusos que são peculiares. O desenho dessa cadeira é meio estranho, parece engraçado, mas ela é mais ou menos assim, né? E, e ela vai ser. Aqui é a lateral, né? Eu dupliquei as peças, cada peça são duas, né? Esse aqui seria parte do apoio de braço, ainda está em fase de acabamento, eu já cortei tudo. Eu vou começar a fazer os encaixes, como vocês podem ver aqui, ó. Tem as espigas, né? Aqui seria a angulação do assento, que vai ficar provavelmente nessa angulação. Aqui é a lateral do encosto, né, que vai ficar assim. E essa aqui seria a base do pé, ó, ela fica mais ou menos nesse formato que vocês estão vendo aqui. Assim. Peraí, deixa eu pegar aqui. Mais ou menos assim. Esse seria o desenho dela. Então, ainda é um projeto, eu estou fazendo a parte de montagem, encaixe, cortes, né? Estou tentando usar um material preciso, vou mostrar para vocês ali rapidinho. Então, aqui é o pequeno ateliê, onde eu costumo operar, trabalhar, desenvolver. E eu fiz primeiro, eu transportei o projeto do SketchUp nas medidas originais. E aí eu trouxe para essa bancada no EDF e tracei todas as medidas, como vocês podem acompanhar aqui. Aquele desenho que estava lá, ele é isso aqui. Está reproduzido fielmente aqui toda a cadeira. Com todos os ângulos, com todas as angulações. E aqui eu vou com o meu serrotinho japonês. Esse aqui é uma peça fundamental, sem ela a gente não consegue fazer nada. E meu esquadrozinho de ângulos, né? Que eu esqueci o nome agora, eu não me lembro. E a minha outra peça fundamental, que é
esquadro de 90 graus transparente. Com ele eu consigo desenvolver algumas peças. Então eu vou continuar aqui reproduzindo, eu vou fazer 2 dessas. Quando tiver mais avançado o projeto eu vou mostrando, ok? Depois de um dia bem duro, né, porque eu passei praticamente a tarde inteira fazendo, ajustando, cortando, acertando, fazendo medições e ângulos e anotando cada peça, né, identificando os lados direitinho, os espelhos da cadeira, porque né, reproduzindo peças exatamente do mesmo tamanho. Eu ajustei tudo, fiz os encaixes, cavei, né? Todas as peças estão no seu devido lugar. Amanhã eu vou montar apenas a estrutura que é o assento, mas as laterais da cadeira já estão todos prontos, né? Vou reverter aqui para vocês darem uma olhadinha. Espera só um pouquinho. Então, tecnicamente, o formato dela é isso, né? Ainda num estado bem cru do que vai ficar no resultado no trabalho final, mas ela já tem todo um delineamento da angulação, como vai ficar, já tem o apoiador de mão, o apoio de mão das duas, né? Que ainda está bruto, eu ainda não trabalhei com a plena, não lixei, não fiz tudo que precisa, porque eu ainda vou em cada parte dessas aqui, onde vocês podem observar, né? Ainda vou lixar, vou dar um... Aqui todas as estruturas têm um encaixe que entra dentro da madeira. Ela é uma madeira fina, né? Então ela tem 2 centímetros e 3 milímetros de espessura no seu quadrado, né? Eu fiz algumas cavilhas na própria madeira, fiz todos os encaixes. Aqui dá para ver mais ou menos como que ficou. Quer ver? Aqui, nesse cantinho, você consegue perceber. Então, assim, todas elas. E depois eu vou fazer uma estrutura com cola, né? Fixar com cola. Eu tenho uma Titbond boa aí. E vou usar um parafuso de 4,5 milímetros numa distância de pelo menos uns 5 centímetros aqui. E depois eu vou dar um ponto aqui com uma cavilha, né? De madeira da própria cor. Para que ela... Mas isso eu vou mostrar os detalhes depois. Eu só estou meio que dando um geral para que vocês possam acompanhar esse projeto que eu acho espetacular. É uma cadeira muito, muito, muito legal. Ela parece muito frágil, mas ao contrário disso, ela é bem resistente e tem uma dinâmica e uma aerodinâmica na casa, assim, que dá um visual bem bonito. É diferente de você das demais, assim. Ela tem um projeto bem moderno, contemporâneo. Eu acho muito legal. Então vamos lá, vamos deixar para depois, a gente continua e aí eu mostro como ela vai ficar, mas por enquanto é só um aperitivo. Um abraço. Boa noite, pessoal. Agora são por volta de uma 15 da manhã aproximadamente. E, bom, eu não estava trabalhando na marcenaria, mas eu estava elaborando aqui umas ideias de como finalizar a minha cadeira Atibaia, né? Que eu comecei faz uns 4 dias. Estou fazendo uma dupla, né? 2 modelos exatamente iguais, seguindo o disponibilizado pelo Paulo Alves, né? No site dele. E eu fui desenvolvendo ela aos poucos, elaborando todo o projeto, desenhei, e aí eu já estou na fase de montagem. Hoje eu passei o dia inteiro fazendo todos os ajustes dos encaixes e fazendo as colagens, né? Porque eu coloquei as cavilhas e eu usei parafusos também, de 5 milímetros por 4,5, 5 centímetros por 4,5 milímetros de espessura. E por incrível que pareça, é uma peça que aparentemente frágil, né? Mas ela tem uma resistência absurda. E o material que eu usei é uma madeira para telhado bem forte. Então, eu vou mostrar para vocês aqui talvez o resultado, né, dessa peça que a gente não foi pensada para reproduzir em série, nem reproduzir para ter algum ganho financeiro, uma questão de você vender o produto e tal, até porque eu não tenho autorização para isso, porque o cara criou, concebeu essa obra magnífica e ela é uma obra que tem que ser muito respeitada. Ela tem o seu valor de mercado bastante elevado,
Não é uma cadeira barata, é super cara ela, não sei exatamente cifrar os valores dela aqui, mas ela é uma cadeira bem valorizada, né, pelos designers, porque conhece e entende do que esse cara é capaz de produzir, de fazer, porque ele é um mestre nessa arte, e eu respeito muito a obra dele, e por isso eu resolvi reproduzir para minha casa, para minha família, né, para minha pequena e simples, humilde sala de jantar. Então tá ficando uma peça muito bacana, do jeito que eu imaginei, e é a primeira vez que eu faço. Eu nunca tinha experimentado mergulhar num projeto ousado, né? Com essas características, seguindo o padrão de construção bem próximo do que eu imagino que o próprio Paulo, com seus marceneiros, especialistas de projeto, tenham à mão. Eu tenho algumas máquinas e tudo, mas eu não tenho todas as máquinas, então eu fiz muito na base do manual, usando formão, serrote. Eu tenho um serrotinho japonês, então para mim é maravilhoso trabalhar com essa ferramenta. Então eu vou mostrar aqui alguns detalhes de como ficou, tá ficando, ainda falta o assento, falta um encosto traseiro, mas isso é muito mais tranquilo agora, porque eu já tenho todo o corpo da cadeira estruturado, pronto, firme, e é super firme e espaçosa, né? Eu até suspeito de que não posso chamá-la de cadeira, né? Porque ela é um pouco mais baixa do que as normais e também ela tem uma abertura de braço, né? Para que você se acomode, uma amplitude um pouco mais larga, maior, e ela deixa você deslizar para o fundo, então uma inclinação bem confortável, mesmo o encosto e o assento que eu vou colocar aqui é de madeira maciça, mas eu acredito que ela vai ser uma cadeira bem confortável. Então, observem e deem uma olhada nos detalhes que eu acho que vale a pena. Então, essa é uma panorâmica da criança, né? Eu vou distanciar um pouquinho para vocês verem mais ou menos o corpo dela, né? As inclinações. Eu já firmei a parte frontal e a estrutura onde vai ficar o assento, né? Daqui, dessa distância, até aqui tem 47 centímetros de largura, é uma largura bastante interessante, né? Desse braço aqui até aqui, ela chega em torno de uns 17 centímetros de altura, 18, 17,5, vai. E do chão até o limite do assento, que vai ser 2 centímetros acima dessa medida para cá, vai dar em torno de 43, 44 centímetros de altura, mas precisamente 44, né? E a profundidade, que daqui para cá a madeira ela alcança em torno de 8 centímetros e meio, mas essa profundidade de 38 vai dar em torno de 46,5 de assento até o fundo. E daqui para cá, nessa altura até aqui em cima, em torno de 39, 40 centímetros de altura. Tá? Eu não estou falando os números aproximados porque eu não tenho na cabeça memorizado todos os detalhes. Então é uma cadeira bem interessante. Eu cavilhei, usei a cola Titibond em todos os encaixes, foi preciso. Eu usei uma broca escariadora, né, bem bacana e parafusos bem resistentes que eu consegui adquirir. Então aqui, por exemplo, tem dois aqui em cima, eu vou depois colocar uma cavilhinha de madeira da mesma madeira, que é para não fugir na tonalidade, para não ficar uma coisa, né? E lembrando, todas as estruturas, todas essas partes, inclusive daqui, ó, aqui para cá tem uns 11 milímetros para dentro, mais larga. Todas essas partes onde você tem um encaixe, eu pus o parafuso para reforçar o encaixe, porque a distância das cavilhas elas não podem ser muito aprofundadas, porque a peça ela é estreita, ela é fininha. E por isso a gente não pode estender muito, senão você cria instabilidade na estrutura. Então eu coloquei a cavilha para dentro, que na verdade não é nem cavilha, é o encaixe para dentro, de 11 milímetros de espessura aqui para dentro, para que se prenda no topo da madeira, e o parafuso faz aquele ajuste do que seria próprio do sargento, né? Ele chupa a madeira e mantém ela sempre lá dentro. E ela não tem por onde sair nem como sair. Então aqui vão dois parafusos laterais depois, né? Um aqui, mas de dentro para fora, e aqui mais dois nessa parte aqui. Tá? Todos
as partes, ó, tem a cavilha e um parafuso. Então, ela lateralmente, ela fica assim. Eu acho que estamos chegando na reta final. Provavelmente amanhã eu monto toda a estrutura e vou fazer um acabamento de lixa, dar umas 3 mãos de lixa bem forte. E a madeira vai ser um pouco mais clara, né, do que essa. O assento e o encosto vai ser de tauari. Essa madeirinha aqui, ó, tá aqui atrás. Vou pegar um pedacinho dela aqui, ó. Ela é um pouco mais clara também. E é uma madeira bem resistente, bastante dura, com uma consistência boa e bonita, porque ela é mais clara. Então o móvel vai ficar com 2 tonalidades, o que eu fiz intencionalmente. Então é isso, continuamos depois, a gente segue, que a criança, ela e a irmãzinha dela que tá aqui, que amanhã também vou montar. Tá aqui o outro, né? A outra que tá nascendo, que eu misturei maçaranduba com a caixilha onde vai o assento de peroba rosa. Já tá toda estruturada, ó, montadinha, com a cavilha aqui, a espiga, né? E é isso. Então vamos que vamos. Até mais. Aqui já era. Agora vamos para esse lado aqui. Vamos fixar o outro lado. Vai ficar tudo firme. E aí depois, tira essa... Assim, isso. Isso aí, Elisete. Tira isso daqui. Obrigado. Isso. Então, agora, aqui, estou aqui. Viu? A cola chega. Imagina um negócio desse. O estrago. Sabão. Agora é aqui. Porque eu tenho que fazer, pegar exatamente aqui nessa linha. Pronto, bem aqui.
Então essa aqui, vou botar agora, sabe o quê? Aquela parte larga aqui. Que é a letra... Tem uma letra aqui, acho que é a letra A ou B. Espera aí. Tampou. E aí, Elisete, curtindo Tô. a sua poltrona? Sim. Faltando alguns detalhes apenas para a gente finalizar. Alguns acabamentos bobinhos, que são as cavilhas, né? Os tampicos aqui para a gente poder colocar, texturizar. E as crianças já estão curtindo aqui o seu novo cantinho da casa. Bem elegante. É isso aí. Bom, pessoal, finalmente a cadeira, as duas foram finalizadas, montadas, e resta apenas eu dar uma mão de lixa e dar o acabamento nas duas. Então, agora tenho que agradecer o projeto ao criador dela, né, das duas, dessa cadeira fantástica, e ao Paulo Alves. E demoraram mais ou menos uns 7 dias e meio até eu finalizar. E a casa ganhou 2 presentes, principalmente as crianças, né? As duas eu acho que estão curtindo bem essa nova versão da casa. O que vocês acharam do presente, meninas? Eu gostei. Eu também gostei. Confortável? Confortável, é. Tá numa altura adequada para vocês? Sim, dá pra encostar na mesa, dá pra olhar no sol, dá pra ficar sentadinha nela e fica tudo de boa. Valeu. Nos encontramos então num próximo projeto. Espero que não demore. E cumpramos, né, vamos cumprir a nossa quarentena forçada de forma bem solidária, tentando manter a calma, tentando controlar toda a ansiedade, o ímpeto e vamos sair dessa mais fortes, mais com um instinto de sobrevivência e com muitos valores, né, modificados, inclusive. Percepções, deduções, conceitos. Isso está servindo para a gente poder fazer uma avaliação sobre quem somos nós, qual é o nosso papel nesse momento tão difícil para toda a população.